Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Esta é a nossa 16ª aula aqui do curso PBM FAO. É natural que no início aqui estejamos ainda esperando a conexão de alguns alunos, né? A gente está aguardando pelo menos uns 100 alunos hoje no momento síncrono, ao vivo aqui. Eu vou aproveitar, pode ser que alguns sejam das turmas novas. Nós temos cerca de 300 alunos nas turmas online 2 e 3. Aproveito para fazer um breve anúncio antes de passar a palavra para a nossa professora Olívia hoje, né? A gente tem, pessoal, o controle, a contabilização da frequência por meio do chat. Tem um link, você vai poder assinar, vai ficar registrada a hora, o dia que você assistiu a aula aqui, tá bom? Mas boa parte dos alunos também assiste às aulas gravadas. Então, foi postado ontem, né? A gente vai repostar hoje o nosso Instagram. E todos que assistirem ali às aulas no canal do YouTube podem deixar um like, pode fazer um comentário. A gente também vai buscar contabilizar os registros ali. E a outra e última forma é por meio da lista de atividades. Então, vocês vão participando nas atividades e vão devolvendo o formulário Google e vocês vão tendo frequência, tá bom? Muito bem. Boa noite para todos. Hoje, pessoal, nós vamos ter uma série de 2 palestras e depois um momento de perguntas e respostas. A primeira aula já está aqui o tema, né? Opções terapêuticas às transfusões de sangue, aspectos clínicos e éticos na escolha de tratamento de saúde. E a aula de hoje vai ter um enfoque na enfermagem. Por isso que quando a gente foi divulgar a aula, né, a gente colocou estratégias de PBM na enfermagem, aspectos clínicos e éticos. A nossa professora é enfermeira, professora Olívia Batista Fernandes, né? Obrigado por se colocar à disposição e contribuir generosamente, viu, Olívia? Prezada amiga aí, com essa aula que vai com certeza enriquecer o curso. A gente sabe que a equipe multiprofissional, interdisciplinar, ela é muito fortalecida no PBM, pessoal. A gente sabe que geralmente os médicos estão ali encabeçando a equipe multiprofissional, mas muitos enfermeiros e outros profissionais também têm coordenado, né, várias áreas em serviços de saúde, e no PBM é muito importante que haja essa autonomia, né, que cada profissional da saúde contribua um pouco para que as decisões sejam ali sempre interdisciplinares, né? E a gente vai aproveitar um pouco da experiência da professora Olívia. Ela é enfermeira com mais de 20 anos de experiência na área hospitalar, especializada em saúde ocupacional, docência, MBA em gestão em saúde, aprimoramento em UTI e psiquiatria. E em tempo, ela atua na área de qualidade, processos e consultoria de melhores práticas assistenciais. Então, a gente vai ouvir a senhora, Olívia. Fique à vontade, passo aí o bastão para você. E na sequência, a gente vai conceder uma breve fala a um membro da COLI Maceió, que vai falar sobre a questão ética envolvendo pacientes que recusam transfusão por questão religiosa. Aí depois vocês vão poder tirar as dúvidas com ele também no final, tá bom? Obrigado pela atenção, é com você, professora Olívia. Muito obrigada. Eu vou começar agradecendo o professor Danilo pelo convite. De fato, é muito gostoso fazer isso, sabe? É uma das coisas que a gente gosta muito e eu tenho certeza que o público que está aqui hoje também. Porque enfermeiro gosta de falar, a maioria deles gosta muito de falar, gosta muito de ensinar, não é verdade? Faz um joinha aí quem está concordando aí com a minha fala, porque a gente não consegue interagir tanto, mas assim, se tiver um emoji aí, é verdade, olha lá, a Gorete, né, já falou que é verdade mesmo, a gente gosta bastante. Então, eu agradeço muitíssimo. E o que eu fico muito feliz também, né, a Fátima aí, ó, o que eu fico muito feliz também é de ver essa sala assim com tanta gente, né? Puxa vida,
é uma coisa que faz os olhos da gente brilhar, porque a gente entende que o enfermeiro, cada dia que passa, ele está buscando mais capacitação. Então é isso, a gente precisa mesmo, né? E vocês vão ver aqui no decorrer desse momento o quanto que a gente precisa mesmo se capacitar. Uma das coisas que eu costumo dizer, um pouquinho antes também de iniciar propriamente a palestra, é o seguinte: eu não estou aqui para ensinar ninguém. Por quê? Porque isso, de fato, é o que a universidade faz, o que a faculdade faz, né? Olha o dente aqui de latão também, gente, que agora está minha tela bem grande assim, então já estou observando aqui. Então, assim, a gente não vai ensinar, mas o que, que nós vamos fazer? Nós vamos compartilhar conhecimentos, então usem o chat. Talvez eu não tenha muito, mas o professor Danilo, a gente vai ter aí também outros que podem me ajudar no chat se tiver algum comentário, então fiquem à vontade. O que eu gostaria mesmo é de estar presente aí. Falei para o professor Danilo que a próxima eu quero estar presente nessa cidade maravilhosa, né? E aí a gente conversa um pouco mais assim juntos e tudo mais. Bom, eu só queria, antes assim de começar também, falando o seguinte: nós, quando escolhemos fazer a faculdade de enfermagem, fazer a graduação, fazer o curso técnico e tudo mais, eu só estou colocando aqui para meu tempo, tá, gente? Senão eu passo da hora aqui, que eu já cronometrei. Então, assim, eu costumo sempre dizer que nós não escolhemos, nós somos escolhidos. Só que muitas vezes, não sei se vocês já sentiram, às vezes a gente acaba ficando esquecido um pouco, né? Na época da pandemia, o povo toca a panela para a enfermagem, o povo faz e acontece, mas depois a gente fica um pouco esquecido, né? A gente não consegue muitas das nossas lutas. Então, o que eu digo para vocês que estão agora em formação, muitos com certeza já trabalham na área, né? Eu digo para vocês que todo dia é dia de comemorar. Todos os dias é dia de se sentir escolhido por essa profissão. Então, eu quero usar este momento agora, aqui, né, não só lá no dia 12 de maio, mas para dar uma salva de palmas para todos que escolheram enfermagem e todos aqueles que já trabalham na enfermagem. Por favor, gente, vamos aplaudir. Mesmo em casa, faz barulho aí, porque foi uma escolha, né? Que nós fomos escolhidos. E isso é maravilhoso. Parabéns pela escolha de vocês. Parabéns pela nossa escolha, né? Muito, meus parabéns mesmo. Bom, então, dado aí o nosso início, o tema que nós vamos falar é sobre as opções terapêuticas a transfusões sanguíneas, os aspectos clínicos e éticos no tratamento, na escolha de tratamento de saúde. Bom, vamos lá então. Falamos aqui um pouquinho. Vamos ver se muda a minha tela. Tá mudando aí? Deixa eu ver se eu consegui. Consegui. Então, se nada dessa palestra nós concordarmos aqui, uma das coisas que eu tenho certeza que todo mundo vai sair daqui concordando é o que Mary Adelaide, ela foi a primeira professora que foi bibliograficamente catalogada, vamos dizer assim, né? Em 1925, como titular da enfermagem. Ela disse que a enfermagem é uma das profissões mais difíceis, que nós somos motivadas pela compaixão, mas o conhecimento é nossa única força. Se nós não concordarmos com nada nessa palestra, esse slide eu tenho certeza que todo mundo vai concordar. Por quê? Não é fácil ser enfermeiro, não é fácil ser técnico de enfermagem, ser profissional da saúde, vamos dizer assim. ênfase lógico para a enfermagem neste momento, mas da saúde. Porém, nós somos motivados pela compaixão. Se a gente fosse perguntar por que você fez enfermagem, falar, porque eu gosto, eu quero cuidar do próximo, eu gosto disso. Mas o que realmente empodera nós é o conhecimento. Nós só temos força quando a gente vai trabalhar lá num hospital, num PSF, numa auditoria, se nós temos conhecimento. Guardem essa frase. Então, o fato de vocês estarem aqui nessa sala cheia, querendo mais conhecimento, que às vezes na graduação a gente acaba não tendo, é um motivo que vai empoderar vocês. Nós, né? Me coloco aqui na posição. E aí,
o porquê que nós falamos isso, então, quando a gente entra nessa parte dos aspectos técnicos e clínicos sobre transfusões sanguíneas. Tudo começa, gente, quando a gente fala um pouquinho da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela foi lá em 1945, ela foi promulgada. E quando que foi? Lembra o que aconteceu em 1945? Foi aquela Segunda Guerra Mundial, onde coisas drásticas ocorreram e muitas vezes em nome até da própria saúde, experimentos eram feitos e tudo mais. E aí a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi necessário ser promulgada para que a gente pudesse ter a certeza de que no seu artigo 1º ela fala que todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direito. Olha que interessante essa palavra dignidade. Esse slide que está aí, ele demonstra muito isso. Por exemplo, tem aí uma gestante. Né? Hoje nós podemos escolher, nós temos o direito se queremos gerar ou não. Se queremos muitas vezes gerar e de repente não ter aquela criança e acabar não criando a criança e levando para adoção, é um direito adquirido. E ninguém pode falar nada, por quê? Somos livres, dignos de realmente escolher. Outra coisa também, as famílias hoje. Hoje nós temos família pai, mãe, e esse é um direito constituído. Nós temos o direito de ser dignos, de podermos fazer essas escolhas. Outra questão também é a nossa religiosidade. Todos nós podemos escolher qual religião seguir e não podemos ser criticados por isso. E aí a foto do nosso saudoso Mário Covas, porque em determinado momento da vida dele ele disse: não quero mais fazer o tratamento lá para o câncer que ele tinha. E nós temos até uma lei, a Lei Mário Covas, que foi exatamente isso que ela acabou adotando. Então veja, gente, tudo começa aí, ó. Estamos puxando um novelinho para entender a importância desse momento que nós estamos aqui refletindo. Por quê? Porque vida sem dignidade não existe. Já pararam para pensar nisso? Vida e dignidade. Não dá para ter vida quando tiram sua dignidade. E nós, como enfermeiros, como futuros enfermeiros, técnicos e auxiliares, que às vezes alguns já são, nós temos que pensar nisso. O quanto eu estou dando dignidade para os pacientes que eu cuido. Olha que ponto interessante, baseado lá no que estava. Mas e aí? O que a nossa profissão fala disso? Nós estamos aqui para falar da enfermagem, né, desses conceitos éticos e aí clínicos dentro da enfermagem. Bom, o nosso código de ética, ele é feito através de uma resolução. E eu vou dizer para vocês, sei que vocês já tiveram aula sobre ética e talvez vão ter ainda, mas o que norteia a nossa profissão é o código de ética. Se você tiver dúvida de qualquer coisa, pega o código de ética e aí você vai saber o que você pode e o que você não pode fazer dentro da sua profissão em enfermagem. E o que esse código de ética fala? Ele fala exatamente que nós precisamos preservar a autonomia das pessoas. Esse é um dos princípios fundamentais dentro da enfermagem. Como dever, 2 deveres que a gente julgou importante trazer para vocês aqui é a questão do respeito à dignidade humana. Veja, olha que ponto importante, nós, enfermeiros, temos como dever exercer a nossa atividade com respeito à dignidade. Lembra daquela dignidade que a gente falou? Aquilo que eu posso realmente, muitas vezes, tirar de alguém, tirar a vida de alguém, o quebra-cabeça lá. E o artigo 6º fala sobre o que vocês estão fazendo agora. É um dever da enfermagem se aprimorar, senão a gente não se empodera. Temos que ser empoderados. Por quê? A gente falou tanto dessa palavra autonomia. O que é autonomia? Veja bem, o nosso código de ética fala que eu tenho que dar autonomia para o meu paciente, que eu estou cuidando lá numa cama. A autonomia é todo ser humano, ele tem o direito de decidir sobre si mesmo. Olha que frase impactante. Já sentiu o seu direito de autonomia ser podado?
Pare para pensar nisso. Autonomia é o direito de decidir sobre si mesmo. Eu tenho poder sobre aquilo que eu quero decidir. Lembra que a gente falou? Se eu quero ou não gerar um filho, se eu quero ou não dar para adoção, se eu quero ou não, pelo que a legislação hoje no Brasil atende, realizar um aborto ou não. Se eu, como profissional de saúde, já que nós estamos falando sobre questões éticas, quero participar mesmo de um aborto legal ou não. Se eu, como profissional de saúde, quero dispor dos meus conhecimentos para determinada questão. Se eu quero casar, com quem eu quero casar, né? Sendo homem, mulher, enfim, é autonomia. E ninguém pode falar, né? Estamos embasados legalmente. Veja bem, aí, o que a gente vê? Falando sobre um pouco sobre paciente, eu queria perguntar para vocês aqui, se quiser com a mãozinha lá, se vocês já pularam de paraquedas. Quem aqui gostaria de pular de paraquedas aqui? Tem aí uma mãozinha? Será, professor, que a gente conseguia uma pessoa só para falar se gostaria ou não de pular, assim, de paraquedas? Daria para abrir um áudiozinho ou não dá mesmo? A gente não conseguiria. Posso abrir. Ah, é? Então, por favor, quem que gostaria de pular de paraquedas ou já pulou de paraquedas? Eu acho que Tem alguém? está todo mundo sem querer pular de paraquedas. Ninguém quer pular de paraquedas? Então tá bom, vamos inverter a pergunta. Quem que aqui jamais pularia de paraquedas? A Érica? Vai lá, Érica. Por que que você nunca... O Eric também. Vamos ver a Érica que não pularia. Por que que a Érica jamais pularia, Érica? Tenta abrir seu áudio aí. Sou eu que estou no comando aqui, professor? Ou não? Eu estou tentando abrir o áudio Eu não agora. pularia porque eu morro de medo. Morre de medo, tá certo. Tem alguém que se encorajou aí para pular? Ou não? Ninguém? Olha, gente, sabe que em algumas salas a gente encontra muitos corajosos aí que gostariam demais de pular aí de paraquedas. Mas por que a gente pergunta isso? Porque e se eu fizesse uma pergunta para vocês? Vocês, como enfermeiros, deixariam uma paciente de vocês, lúcida, de 100 anos, pular de paraquedas? A Gorete falou que jamais, porque ela respeita a vida dela, né? Respeita muito a vida dela para fazer isso. Tá certo, é isso aí, Gorete, é a sua opinião. Muito bem. Agora eu quero ver aí os futuros enfermeiros. Quem deixaria uma paciente de 100 anos, lúcida, ela falou, eu quero pular de paraquedas. Tem alguém que eu deixaria? A Adélia. Ué, Adélia, por que você deixaria? Peraí, a Tamile, se a idosa for independente e funcional, não vejo por que não permitir. Olha só a Tamile. Legal sua opinião. Tem alguém que pensa contra? Contra não, né? Diferente? Bom, gente, na realidade, isso como enfermeiro é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Eu, particularmente, por exemplo, eu já ia colocar uma pulseirinha de queda. Quem ia colocar pulseirinha de queda aqui? Uma pulseirinha de queda. Eu ia fazer uma análise psicológica para ver se realmente. Não era, a gente não ia ter toda essa preocupação? Com certeza iria. Mas por que a gente está falando isso? Porque, como foi mencionado pela nossa colega, se ela fosse funcional, tivesse em plenas faculdades mentais, a gente teria que deixar, né? Porque ela. Agora, isso não é uma história, isso é uma história. Olha que interessante que a gente trouxe aí para vocês. Eu vou ler, tá? Uma ex-enfermeira, detalhe, hein? Olha que profissão que ela é. Uma ex-enfermeira da Segunda Guerra Mundial comemorou o centenário pulando de paraquedas na Flórida, nos Estados Unidos. A britânica Raymond Sullivan não teve a ideia à toa. Ela prometeu aos amigos que se chegasse aos 100 anos de idade,
pularia de um avião para comemorar, mas admitiu que não fará isso novamente, segundo o tabloide britânico Daily Star. Os amigos da enfermeira não tinham fé que ela realmente cumpriria a promessa e pularia de paraquedas. Aos 100 anos de idade, Sullivan contou que queria sair da zona de conforto, apesar de ter tratado soldados feridos na linha de frente. A fala dela, abre aspas, eu nunca tinha feito isso e fiz muitas coisas em 100 anos. Achei que deveria fazê-lo enquanto posso. Olha lá, gente. Que coisa interessante esse fato que ocorreu. E tá aí a fonte de notícias. 100 anos, plena faculdade mental, e ela desejou fazer isso. Isso daqui, sabe o que que é? A autonomia. Ela cumpriu com o direito que ela tinha, ela exerceu o direito dela. E nós, como enfermeiros, como futuros enfermeiros, precisamos apenas garantir que o desejo dela fosse satisfeito. Agora, como que dentro do hospital, dentro da área da saúde, a gente pode materializar a autonomia do paciente? Já ouviram isso daqui? Termo de consentimento livre e esclarecido? Já tiveram oportunidade? Se vocês não tiveram ainda oportunidade de ver, seja em razão própria, porque muitas vezes nós vamos lá no hospital, passamos por algum procedimento e tivemos então essa oportunidade de assinar um termo, ou lá dentro do hospital, para fazer qualquer tipo de procedimento. Lá nós conseguimos materializar exatamente a nossa autonomia. O termo de consentimento livre e esclarecido sobre qualquer procedimento que nós venhamos a fazer. Então, é assim que se materializa. O paciente, nós vamos lá, damos um termo para ele, explicamos qual procedimento que ele vai fazer ou que ele não vai fazer. E ele pode falar, quero, não quero. Assim como a Sullivan fez quando ela foi saltar. E o que é que o nosso código de ética diz? Olha lá, hein? Estamos trazendo aqui para a nossa profissão. O nosso código de ética diz que eu preciso respeitar o direito do exercício da autonomia da pessoa ou do seu representante legal. Olha aqui o artigo 42. E o parágrafo único diz que respeitar as diretivas antecipadas. Sabe o que é diretiva antecipada? É o que o Mário Covas fez. Não quero que me reanime, não quero mais fazer, caso eu não esteja em condições de opinar, eu já estou escrevendo antes. Isso pode ser feito através de um documento, onde ele esboça isso, ou até mesmo quando ele esboça em sã consciência e nós, enfermeiros, equipe de saúde, registramos no prontuário. Isso é o nosso código de ética, tá bom? Então, não estamos falando aqui, né? É algo que foi criado. Nós, como enfermeiros, não podemos ser aquele que fala, eu acho que você tem que decidir isso aqui, viu? Olha, decide assim que é melhor. Essa é a minha opinião. Mas a autonomia do meu paciente, ela precisa ser exercida. Bom, e será que o que nós estamos falando é embasado cientificamente? Bem, é embasado cientificamente. Por exemplo, esse artigo que está na tela de vocês, que a gente não vai conseguir esboçar todos os artigos dessa conversa nossa, desses slides, mas depois fica aí para vocês poderem pesquisar. Diz algo muito interessante. Esse artigo diz, que foi publicado, que o engajamento do paciente no tratamento é fundamental. Sabe aquela coisa assim, quando o paciente acredita que vai dar certo, tem muito mais possibilidade de dar certo? É isso que esse artigo científico trouxe aqui para nós. E aí, embora ele esteja na inglês, a gente tentou traduzir aqui, essa parte amarela, segundo parágrafo aqui, diz que independente se será o médico, o paciente ou ambos em parceria tomarem a decisão, os médicos, equipe de saúde, devem avaliar os valores do paciente sobre a terapia e o potencial de resultados na saúde deste. Olha só. Então, isso é algo para a gente pensar.
Por que que a gente fala isso? Porque quando a gente reflete, o que que é saúde? O que que é saúde? Porque aquilo que a gente falou, né? O paciente, quando acredita que vai ter uma proposta melhor e tudo mais, ele realmente dá certo. Se a gente fosse pensar, doutores da alegria são profissionais de saúde? Eu sei que talvez vocês até estão respondendo, ah, será? Mas eles nem têm formação. É, mas eles cuidam da saúde. Essa pessoa que está aí carequinha, eu posso dizer que ela é doente? Talvez até eu imagine qual a patologia, o CID que ela tenha. Mas eu não posso dizer, olhando, que ela é doente. Talvez ela tenha uma doença. Ou alguém que esboça, né, uma pele muito boa, um sorriso no rosto, mas tem uma doença emocional. E aí? Posso dizer que ela é saudável? Então, isso faz nos refletir exatamente o que é saúde. Por que eu tenho que lutar? Porque, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, é um bem-estar completo. Por que que a gente está falando isso? Porque muitas vezes a minha ânsia como enfermeiro é tão grande de proporcionar saúde, vida, mas a saúde é um bem-estar completo. Se eu tiro, por exemplo, o direito às crenças, o que a pessoa tem lá na vida dela, eu posso estar tirando a saúde dela. Parem para refletir sobre isso, né? A doutora Maria Cecília Roth, ela disse que normalmente a equipe médica, ela cuida da doença diagnosticada. Já pararam para pensar isso? Sabe aquele leito 325 que tem infecção urinária? Não, 325 é a Olivia Fernandes, que deixou um gatinho em casa, que está com saudade do marido. Não é assim que nós, profissionais da enfermagem, vemos? Nós vemos muito além da doença. E a doutora Roth disse que, normalmente, a equipe de saúde olha para a doença diagnosticada. Olha, meus amigos, como nós temos um papel importante na área da saúde. Nós podemos ver além daquilo que os nossos olhos, ou a nossa caneta, ou a nossa técnica pode ver. Nós vamos ver o que a Olivia acredita, né? Quais são os conceitos que ela tem de vida. É para isso que nós estamos lá. A arte de cuidar. Não é assim que nós falamos dentro da enfermagem? E por quê? Porque nós temos preceitos de bioética, aqueles 4 pilares. Deixo aí para vocês também essa reflexão de refletir sobre esses 4 pilares aí que nós temos, que faz total diferença. E por que que a gente precisa ver isso? Porque nós precisamos rever os nossos conceitos, sabe? Queria que vocês refletissem aqui quem já sofreu algum preconceito. Tem alguém aqui nessa sala que já sofreu algum preconceito? Se fosse para levantar a mão, eu levantaria. Eu levantaria. E como é que a gente se sente quando a gente sofre um preconceito? Se fosse resumir em uma palavra, põe aí no chat, gente. Se fosse resumir quando a gente passa por preconceito em uma palavra, que sentimento você daria? Que sentimento você daria aí para, em uma palavra? Já sofri muitos, Antônia. Aí, a Antônia, né, sofreu. Uma tristeza. Que mais? Desvalorizado. Que mais aí que a gente tem? Olha, eu vou citar injustiça, profunda tristeza, injustiça. Eu vou citar um meu, impotência. A gente às vezes não consegue fazer nada, não é? Pois é dessa forma que um paciente, por exemplo, quando a gente chega lá porque o que é o preconceito? É um pré-conceito. É aquilo que eu tenho em mim e eu vou lá e quero colocar para aquele paciente.
vamos falar, já que nós estamos falando aqui, né, de saúde ou de pessoa, né? Falta de amor, a Carla e o Jaelson, é isso mesmo, né? Agora, olha só, Einstein, quer ver? Ó, a gente gosta tanto do Einstein aqui, né? Deixa eu ver o meu. Vamos lá. Vamos lá. Eu gosto muito desse slide, porque o Einstein disse que é mais fácil quebrar um átomo do que preconceito. Quem fez aula de bioquímica e biofísica aqui, oh meu Deus, que nem tenha nenhum professor dessas matérias para a gente lascar o pau neles, né? Mas a gente sabe o quanto tem lá de moléculas para a gente poder quebrar um átomo, hein? Só que Einstein, ele falou que... E quando a gente conhece a história de Einstein, a gente vê mesmo que ele com certeza passou por isso. Então, é um momento da gente refletir nessa questão ética, né, do que a gente realmente pode. Por quê, gente? Olha só, outro artigo científico para vocês aí refletirem. Esse artigo científico, ele mostra que hábitos antigos, eles são duros de matar. A gente fica refletindo no seguinte: será que se hoje em dia nós utilizássemos as mesmas técnicas de enfermagem que a gente usou há 20 anos atrás, daria resultado, gente? Quer ver, tem alguém que é da área já de enfermagem, que já trabalha aqui em hospital, posto de saúde, alguma coisa assim? Tem alguém aí já que já trabalhou ou trabalha ainda? Se quiser, pode escrever no chat para eu ir acompanhando. Ou todos são acadêmicos, a gente... Mas vamos colocar aqui. Eu sou dentista. Excelente. Ah, então a Rafaela talvez possa. Não, iríamos causar muitos óbitos. É isso aí. É isso, Adélia. Você quer ver uma coisa? Sim, hospital e PSF. Ô, Nádia, eu não sei, porque assim, eu sou muito novinha, né? Assim, eu não lembro. Eu ouvi falar dessas coisas, viu, gente? Que eu vou contar aqui. Mas diz que tinha uma época que a gente usava seringa de vidro ainda. Não que eu tenha visto. Eu vi sim, né? Mas a gente... E se hoje a gente continuasse utilizando, né? Eu não sei, trabalho no UB, 10 anos. Eu não sei quem rodou hemodiálise já. A gente media o banho da hemodiálise assim, ó, com o soro. Já imaginou se fosse hoje? Hoje você aperta um... Pronto. Se a gente tivesse as mesmas orientações de CCIH, por exemplo, de controle de infecção, eu acho que a nossa amiga dentista também pode falar um pouco como que eram os carpools que a gente utilizava, né? Antigamente. Aí, se a gente fosse colocar a Rafaela, né? Talvez a Rafaela não conseguiu ainda pegar essa época, mas era a Nádia. Sim, tinha, eu alcancei nos interiores, nos cursos de auxiliar. É isso aí. Então, imagina, gente, se nós continuássemos. E esse artigo científico que está na tela aí para vocês, ele mostra isso, que hábitos. Ah, bombeira, socorrista, a Carla, né? Meu Deus do céu. Carla, já pensou se a gente continuasse fazendo 15 por 2 de massagem cardíaca? Se o guideline atual, que foi atualizado, a gente continuasse utilizando a TROP e não só a adrenalina, né? Enfim, esses hábitos podem matar. Mas lembra daquele primeiro slide? O que vai salvar a gente? Conhecimento. Eu preciso conhecer, eu preciso saber o que tem de novo aí para eu poder usar, porque senão eu vou cair nessa aqui, ó, né? Enduro de matar, né? Agora, olha o que tem essa revista Network, que ela é essencialmente uma revista muito, né, um artigo publicado de uma forma esplêndida, que esses artigos vocês podem, inclusive, confiar em todas as bibliografias quando vocês vêm. Então, olha que interessante o que fala sobre transfusões sanguíneas. Esse artigo aqui foi uma pesquisa feita, medicina baseada em evidência, que até aquele slogan, doe sangue, salve vidas, não, né? É economize sangue, salve vidas. As transfusões, elas são um dos tratamentos mais usados na medicina moderna, a um custo de bilhões de dólares. Então, pense, existe dinheiro envolvido.
Só que essa pesquisa feita demonstrou que simplesmente por lembrar os médicos, olha que interessante, simplesmente por lembrar a equipe médica e a equipe de saúde que outros métodos poderiam ser utilizados, eles deixaram de utilizar o sangue e tiveram uma redução em custo de 24%. Eu não sei aí em Maceió, mas 24% para a saúde é uma coisa muito que é valiosa. Outra coisa, a questão de dias de internação, de 10 passou para 7, né? 6 e um pouquinho aí, 6,2. Aí falta muito leito para a população? Ou é tranquilo, professor? Tem leito sobrando de UTI? Como que é essa questão? Se nós formos aí, falta. Olha lá, é a realidade do Brasil e do mundo. E nessa pesquisa, não somos, por exemplo, a professora Olivia aqui, a enfermeira Olivia está falando, não, é uma pesquisa realizada. E sem contar a morte e mortalidade, a mortalidade diminuiu de 5,5 para 3,3. Gente, esse número é muito significativo. Aí lembra dos hábitos, mas sempre usei sangue, mas olha aqui o que a pesquisa fala. O que eu, como enfermeiro, posso atuar? Sabe por quê, gente? Existe a transfusão que não tem reação. Sabe qual é a transfusão sanguínea ou de componentes, vamos dizer assim, né, que não tem reação? Aquela que não foi feita. Porque imediata ou tardia vai ter reação. Ó, isso aqui não sou eu que estou falando, tá bom? É o Manual Técnico da Hemovigilância, na página 105. As reações imediatas que eu posso ter. 3 reações são horrorosas. Quem trabalha na área da saúde talvez já tenha visto, ou inclusive quem vai trabalhar, espero que nunca veja, porque a gente nunca esquece. A questão de, primeiramente, a sobrecarga volêmica, aquilo não era teu, entrou dentro de você, sobrecarregou. Depois a gente pode falar fisiologicamente como isso acontece, não vai dar tempo, mas tudo bem. Outra questão, a contaminação bacteriana. E a terceira, gente, é o trale. O trale é horroroso. Procurem, pesquisem o que é trale, essa reação imediata que é muito horrorosa de ver. Quem vai trabalhar em UTI talvez tenha oportunidade. Esperemos que nos próximos anos não se tenha mais, né? E as reações tardias. Então, é fato, não é mito. Agora, por que a gente precisa, então, racionalizar o sangue? Professor, estou de olho na minha hora aqui, tá? Por que nós precisamos racionalizar o sangue? Porque está faltando, gente. O que a gente viu lá na pandemia? A pandemia foi uma história para a gente, todo mundo teve que se virar. Né? Eu trabalhei de frente, não sei se vocês tiveram essa oportunidade, mas trabalhei de frente com a pandemia, coordenando a área Covid, e foi exatamente isso que a gente viu. Teve que substituir porque não tinha. Não se sabia se quem teve Covid podia doar. Então, imagina, os estoques, então, estão diminuindo. A solicitação do poder público, as preocupações com a segurança. Né? Eu tive a oportunidade, gente, vou contar só uma experiência aqui para vocês, que vocês também, né, vão ter essa oportunidade, no Brasil aí, né, em algumas regiões, de auditar alguns bancos de sangue. Né? Eu também trabalho na parte de auditoria, de qualificação hospitalar e tudo mais, e eu vou ser sincera, né? Lógico que eu não estou quebrando nenhum sigilo aqui, não vou falar, né? Tal, mas assim, é horroroso de ver a questão de, no Brasil afora, o que a gente tem de insegurança. Que se a gente pergunta para o médico, profissional de saúde, fala, você tomaria? Não, eu não. Eu não quero sangue. Eu faço tudo para não ter. Então, é algo para a gente refletir, tá? O porquê precisamos gerenciar. E aí entra o PBM. PBM, exatamente, traduzido, né? Vamos traduzir aqui para nós? É a gestão do sangue do paciente, é o gerenciamento. Quem é enfermeiro, que vai, né, se tornar profissional de saúde, vai trabalhar muito com gerenciamento. Gente, é delicioso. Eu sou uma amante do gerenciamento de protocolos. E vocês vão ter essa oportunidade.
O PBM é isso, é gerenciar o sangue do paciente. E nós, como enfermeiros, temos uma função muito importante dentro do gerenciamento do sangue, por tudo aquilo ético que eu falei e por toda agora a questão clínica que nós vamos abordar. O que está na tela aí, gente, são algumas associações internacionais, inclusive, tá bom? De referência no gerenciamento do sangue do paciente. Entra, gente. Muitos deles têm Instagram também, né? Tem os sites para vocês acompanharem, artigos científicos que vocês vão ficar maravilhados, exatamente pela importância que nós temos de gerenciar o sangue do próprio paciente. A gente tem também a questão legal, né? Então, a Organização Mundial de Saúde, ela se preocupou exatamente com isso, em fazer aí assembleias, em fazer legislações que garantam o exercício do PBM, o gerenciamento do sangue do próprio paciente. Olha o que nós estamos falando aí, né? Dessa de 2010 que aconteceu. Deixei aqui para vocês terem conhecimento do que está acontecendo no mundo, tá bom? Esse artigo também ele tem traduzido, inclusive, talvez o professor Danilo já disponibilizou para vocês, ou até pode disponibilizar, né? Que fala exatamente sobre a importância da implementação do PBM, do gerenciamento do sangue do paciente, de uma maneira urgente. Urgente, por todos aqueles motivos que a gente mencionou lá. E olha que interessante, ó, essa parte. A multidisciplinaridade. PBM não é de médico. Ah, isso aí é um assunto médico. Não, porque nós sabemos o quanto, por exemplo, o enfermeiro, ele faz a diferença na hora que vai se prescrever ali. Qualquer coisa que eu tô falando, viu, gente? Não é só transfusão sanguínea, né? E aí, o que que a gente fala? O que que é PBM? Basicamente, tá bom? Para o enfermeiro poder entender, para o profissional de saúde entender, para os acadêmicos de enfermagem, né? Enfim, de todos que estão aqui. São 3 pilares. Primeiro, otimizar a massa eritrocitária, que é o quê? Glóbulos vermelhos. Sabe o que que é, gente, isso aqui? Saber se o paciente tem anemia. É um exame. É um exame. Depois, precocemente. Depois, as técnicas de conservação de sangue, que é para minimizar a perda sanguínea. E depois, o terceiro pilar é otimizar a tolerância à anemia. A gente brinca aqui que o paciente tolera. Quem não tolera é o profissional de saúde, que fica desesperado e acha que tem que fazer e dar sangue, né? E o uso racional do sangue. Isso é numa jornada, tá bom, gente? É antes, durante e depois. Por isso que quem é aí da área de PSF, da área, né, lá do posto de saúde, como é importante, gente, saber disso. A gente pode falar nisso num outro momento. Eu gosto muito desse artigo aqui, gente, e gostaria que vocês também apreciassem, porque ele demonstra aqui, de uma forma, inclusive tem o autor é um médico brasileiro, né, e tudo mais, que ele demonstra exatamente os 3 pilares. Estão vendo aqui, ó, os 3 pilares e o que você tem que fazer nesses 3 pilares. É bem prático, né? Como você pode fazer. E é isso que a gente tem que fazer, estudar, tá bom? E lembrar que, olha só, antes de implantar tais medidas, é fundamental um desejo de mudar comportamento transfusional. Então, às vezes o enfermeiro chega e fala assim, doutor, o HB tá 6. Lá no meu hospital que eu trabalho, o protocolo era já transfundir 2 bolsas de hemácia. Peraí, e tudo aquilo que eu estou estudando? E o PBM? Como que é? Eu tenho que ter o desejo de mudar essa questão transfusional. Sair do que eu aprendi lá. Guarda bem a seringa de vidro. Se eu continuasse, eu estaria todo mundo morto. Vamos nos aprimorar, né? E a importância que a enfermagem tem. Olha só. Por quê, gente? O primeiro pilar é exatamente esse, ó. É ferro, é suporte nutricional. Não sei se tem nutricionista aqui. Nutricionista tem um papel fundamental no PBM, mas fundamental mesmo, né? Nós temos algumas empresas já falando só sobre isso, né? A parte médica, aí você vai fazer o quê? Suporte nutricional, se for via oral, sulfato ferroso, lá no posto de saúde que a nossa amiga trabalha, tem sulfato ferroso aí, né?
para dar e vender, vender não pode. Né? Tem aí o Noripurum, né? O Ferringete, que é como se você estivesse fazendo 20 Noripurum nesse paciente, de uma forma muito rápida. Ah, tá bom, não, mas o problema é que a minha medula não tá. Olha lá, gente, para enfermagem agora, hein? Medicamentos, olha lá que importante. Por que é importante falar de medicamento para enfermagem? Quem que faz medicamento? Quem que vê a reação que o paciente teve com o medicamento? Quem que sabe o horário que realmente deve dar? Quem sabe as reações que esse paciente pode ter? Somos nós, gente. Vamos assumir isso aí para nós, né? E aí, ah, não, mas a minha medula não está funcionando bem, Olivia. Bom, então eu tenho o Emax, eu tenho a eritropoetina que vai produzir, que vai fazer com que esteja. Se vocês também não saírem sabendo de nada, mas lembrarem desse nome eritropoetina, gente, tá bom também. Já me dou por. Se tiver pergunta aí depois da aula, professor, coloca essa, hein? A eritropoetina. Então, para a gente poder saber que é algo muito utilizado, né? Ah, mas aí a minha questão são plaquetas. Então, eu tenho todos esses medicamentos que estão aí na tela para vocês. Olha lá, gente, o que eu posso utilizar, o que eu preciso saber para poder falar, olha, aqui no meu hospital tem sim, doutor. Não, olha lá, doutor, ó, tem, eu posso fazer para esse paciente sim, né? Outra questão, agora na parte que a gente vai falar do segundo pilar, mas a hemodiluição normovolêmica e a recuperação intraoperatória. Talvez vocês tenham aulas específicas sobre isso, que vão mostrar para vocês exatamente como acontece. É lindo de ver. Vocês vão ver lá dentro do centro cirúrgico, gente, a recuperação intraoperatória de células. Agora, e a hemodiluição normovolêmica? O enfermeiro é fundamental, porque é tirar 4 bolsas e ininterruptamente colocar soro nesse paciente e depois, durante o procedimento cirúrgico, voltar essas 4 bolsas para eles. E sabe quem faz isso? Nós, enfermagem. Então a gente precisa se atualizar, conhecer, saber, né? Olha aí, se eu tenho agente hemostático lá em estágio de geona, se alguém for trabalhar aqui em maternidade, vai ver muito transamin. A gente utiliza muito o transamin e a gente vai utilizar também nos distúrbios de coagulação. Não sei se já conheciam todos esses medicamentos, mas olha aqui, gente, tudo isso aqui que eu estou falando são alternativas. Eu nem gosto de usar esse termo alternativa, mas são estratégias para a gente utilizar ao invés do sangue, ao invés de uma bolsa, ao invés de plaqueta, enfim, né? Aqui é como eu já falei para vocês, né? Todo esse período. E aí entra uma parte nossa também, uma parte que é a coleta de exames. Por que que muitas vezes eu quero pegar com gel com 18? Ah, eu só sou bom se eu pegar com gel com 18. Vocês já ouviram isso? Gente, pelo amor de Deus, tira isso, né? Ah, tá bom. O professor acho que disponibiliza assim o slide, tá? Então, gente, olha lá, nós somos da enfermagem. Para com essa história que tem que funcionar com 18 para arrebentar a veia do paciente e formar hematoma e ter que ter perdas insensíveis. Vamos fazer com cautela, com técnica. Vocês conseguem ver que são pontinhos que fazem o PBN? Por isso que a multidisciplinaridade é importante. Vocês são de extrema, nós somos de extrema importância, né? E aí entram essas portarias que nós temos, as portarias de consolidação. Sabe tudo isso que eu falei para vocês? Ah, Olivia, mas não tem. Tem, gente, agora tem. Né? Se eu tiver que ter um intraoperatório lá com a Cell Saver, que é aquela que eu falei, ou da hemodiluição, ou do transoperatório, da recuperação intraoperatória, eu tenho disponibilizado, é legislação, né? Vai entrar com recurso, né? Temos muitas ajudas aí que podem disponibilizar tudo isso dentro dos hospitais, né? E aí, gente, com tudo isso que eu falei para vocês, a ideia é a seguinte: é como se eu tivesse que trocar um pneu e eu fosse lá, porque eu sempre fiz de um jeito, eu só quisesse usar o martelo, a chave de fenda e essa chavinha de roda pequena.
Sendo que hoje eu tenho lá um aparelho que faz zzz, 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 e tira o pneu para a gente já, né? Quem é mulher sabe disso, quanto que é importante. Então, é como se a gente tivesse uma caixa de ferramenta, mas só quisesse usar aquelas que eu já sou acostumada. Vamos parar com isso, vamos abrir nossa mente, né? E principalmente quem está agora graduando, vai ser o futuro, gente. Vai ser o futuro. Não vamos fazer com tudo aqueles medicamentos que a gente tem, todas as técnicas que eu posso utilizar, jogar fora. Entende? Faz sentido para vocês isso que a gente está falando aqui? É algo que faz sentido para a vida profissional de vocês? Não só nesse aspecto, mas para a vida. Lembrando que, gente, que o PBM ele se faz através da multidisciplinaridade. Nós, enfermagem, eu não gosto desse termo também, tá? Acho que eu nem vou falar. Não, vou falar para vocês saberem que o povo fala. Que fala não médico, né? Mas nós que não, da classe não médica, não. Né? Nós que não que somos da área de saúde, precisamos nos atualizar, precisamos conhecer. Esse é um papel fundamental para nós. E eu não tinha jeito de não trazer a nossa querida Florence. Sabe por quê? Tudo isso que nós falamos, gente, tem um sentido. Que o primeiro requisito de um hospital, a Florence, nossa mãe da enfermagem, ela disse que jamais deveria fazer mal ao doente. A pergunta que eu quero deixar para você, com tudo isso que você viu aqui, o que é saúde, tudo isso que a gente comentou, nós estamos decididos a não fazer o mal para o paciente ou eu quero impor aquilo que eu acho que é o bom para o paciente? Então, enfermagem, nós temos na mão a oportunidade de pensar nas nossas práticas assistenciais. Porque, segundo Franz Kafka, ele diz que a solidariedade é um sentimento que melhor expressa o respeito pela dignidade humana. É isso que eu quero deixar para vocês, né? Eu tinha aí um tempinho, eu acredito que eu passei 5 ou 6 minutos, mas é isso. Deixo o meu contato para vocês e com a grande satisfação de dizer que nós precisamos fazer a diferença dentro da equipe de saúde. Transfusões sanguíneas são um método que nós podemos evitar por necessidade, porque nós precisamos garantir assistência adequada para os nossos pacientes. É isso que eu quero dizer para vocês, então, e agradecer pela oportunidade de estar junto aqui com vocês. Excelente, professora Olívia. Você é muito animada, empolgada aí, falar de bioética, falar de protocolos aí para tratar anemia sem transfusão e falou de forma tão animada que a gente ficou até desejoso. Estou contagiado aqui para ler e estudar mais sobre o PBM. Obrigadão mesmo, viu? Mas segura aí um pouquinho, por favor. Mais uns 10 ou 15 minutos, vai ter uma breve fala. A gente aguardou a 16ª aula e eu estava estendendo o convite ao Felipe sempre com a agenda corrida, né? Mas ainda bem que na 16ª aula ele arrumou um tempinho para vir falar aqui da Coli. Pessoal, quando fala de adotar assim, o PBM, tem um público que é muito assim precisado. A gente sabe que pacientes que foram politransfundidos, desenvolveram alimunização, né? São alimunizados. Então, eles não podem mais receber transfusão. Precisa se conhecer PBM. Que estratégia vai ser usada se ele tiver profundamente anêmico para fazer cirurgia, né? Pacientes também que têm tipagem rara. Então, paciente que tem RH ouro, né? Que não é nem negativo nem positivo. E aí? E também o caso dos pacientes, que é um dilema bioético mundial, né? Que as testemunhas de Jeová é uma religião do mundo inteiro. Quando eles recusam a transfusão, aí existe a coli. Mas eu não vou explicar, não. Eu acho que talvez alguns podem fazer perguntas no final para o Felipe sobre isso. Eu vou passar a palavra aí para o segundo palestrante da noite, Felipe Silva, que representa a coli aqui de Maceió, né? Aí é com você, Felipe. Obrigado, professor Danilo.
Vocês estão conseguindo me escutar bem? Tá bom o áudio para Tá vocês ótimo, aí? tá ótimo, filho. Certo. Se tiver algum problema, aí você tem carta branca aí, tá certo? Ou você ou o Anthony para me darem um toque aí que a gente vai se ajustando ao longo da apresentação. Obrigado, quero agradecer novamente, professor Danilo, né? Parabenizar a professora Olívia, foi excelente a sua apresentação, muito bom ver profissionais da enfermagem, né? E a gente sabe que são esses profissionais, muitas vezes, que vão estar ali com o paciente Simone de Jeová na maior parte do tempo, né? Pela experiência que a gente tem. A gente já teve muitas experiências positivas num trabalho, numa abordagem conjunta aí com os profissionais da área de enfermagem. E como o professor Danilo mencionou, e obrigado também pela paciência, né, ter aguardado todas essas aulas aí para a gente ter esse espaço aí dedicado a COLI, para a gente poder se expressar e mostrar como a COLI, a Comissão de Ligação com Hospitais, pode ser de ajuda para o paciente Testemunho de Jeová e para as equipes médicas que atendem esse paciente. Eu gostaria de compartilhar aqui a minha tela com alguns slides aqui, onde a gente vai falar um pouco do que o paciente testemunha de Jeová espera da equipe médica que trabalha com ele, né? O que o paciente testemunha de Jeová, ou em que o paciente testemunha de Jeová acredita, o que ele aceita em termos de tratamento, né? O que ele não aceita, o que ele eventualmente pode aceitar a depender da sua consciência, e como a rede de apoio de serviços a hospitais capitaneada aí, ou que tem a Colina na ponta, por assim dizer, no trabalho com os profissionais de saúde, como essa instituição pode ajudar. A nossa abordagem, a abordagem da Testemunhas de Jeová, é uma abordagem colaborativa, tá certo? Então, nós não somos contra a ciência, muito pelo contrário, não somos inimigos das equipes médicas, embora muitas vezes pareça que nós estamos aí com um fosso, por assim dizer, né? Com um abismo entre nós, né? As equipes médicas, o paciente de Jeová, suas famílias. Mas o que nós queremos desmistificar por meio dessa abordagem, por meio dessa apresentação, é justamente isso, essa relação, né? Nós queremos criar uma ponte, estreitar a relação entre os pacientes testemunhas de Jeová e as equipes que os tratam. E como é que nós construímos essa ponte? Nós construímos essa ponte com três pilares básicos. Primeiramente, entendendo como o paciente testemunho de Jeová pensa, né? Qual é a sua posição em relação a tratamentos médicos. Que estratégias, e aí eu não vou me delongar muito, porque a professora Olívia já deu show, né? Já mencionou aí várias técnicas, vários fármacos, né? Várias estratégias que podem ser implementadas não só para o paciente testemunho de Jeová, né? Mas nós entendemos que o PBM, o manejo do sangue do próprio paciente, é uma tendência global. Por último, vamos falar um pouco mais sobre essa rede, que é composta pela COLI, vários voluntários, né, da área médica, contribuem para que nós possamos aí estreitar cada vez mais esse relacionamento com os profissionais de saúde. Primeiramente, nós vamos falar um pouco sobre a posição do paciente Testemunho de Jeová, no que ele acredita. É importante lembrar que muitos Testemunhos de Jeová, né, muitos de nós somos profissionais da área da saúde. Então, de forma alguma somos contra tratamentos médicos, somos contra a ciência, muito pelo contrário. Por isso que nós buscamos a ajuda médica, né? Nós buscamos hospitais, nós buscamos os médicos, nós buscamos a ajuda da medicação, das medicações disponíveis, né? Do que a ciência tem proporcionado de mais eficaz no tratamento das mais variadas doenças, né? Em especial as questões relacionadas ao sangue, porque o paciente testemunho de Jeová tem essa convicção baseada na Bíblia Sagrada, o que diz lá, entre outras passagens bíblicas, o livro dos Atos, né, dos Apóstolos, de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 15, no versículo 20, que é Tácito, né, expressa claramente a necessidade dos primeiros cristãos, e o paciente testemunho de Jeová entende, né, que essa necessidade, essa ordem aplica-se a ele também, de abster-se de sangue. Então, ele usa, né, ele entende essa expressão bíblica da seguinte forma na sua vida. Ele não aceita nem a transfusão do sangue total, nem dos seus quatro principais componentes, seus componentes primários.
São os glóbulos vermelhos, brancos, plaquetas e plasma. Uma coisa que é importante mencionar, lembrar, né, para muitos profissionais da saúde, vocês que dentro em breve estarão atuando, né, na prática, é que para o paciente testemunho de Jeová, algumas das frações derivadas desses 4 componentes primários são aceitáveis. Então, nós temos aí imunoglobulinas, fatores de coagulação, nós temos aí albumina, enfim. Nós temos vários fármacos que têm em sua composição algumas dessas frações. Então, é importante aí a boa comunicação. Nós vamos falar um pouco mais à frente como o paciente testemunho de Jeová geralmente expressa essa decisão pessoal. E no que diz respeito aos tratamentos, ele aceita, muitas vezes, ou na maioria das vezes, tratamentos que a professora Olivia mencionou, como a hemodiluição normovolêmica, a diálise, a própria diálise, que é um tratamento muito comum, máquinas que são usadas para circulação extracorpórea, circulação do seu próprio sangue ou a recuperação do seu próprio sangue, como a Cell Saver, conhecida como Cell Saver. Então, são procedimentos, são técnicas, são maquinários que lidam com o sangue do próprio paciente, em circuito fechado, promovendo aí uma circulação desse sangue, uma filtragem desse sangue, mas o sangue está circulando aí em circuito fechado. E isso, na maioria das vezes, é aceitável para o paciente testemunho de Jeová. O que ele não aceita é a doação autóloga pré-operatória, ou seja, ele não aceita que o seu sangue seja removido, seja estocado para um uso posterior. Isso aí ele não aceita. Mas esses outros métodos, em geral, são aceitáveis para o paciente testemunho de Jeová, e ele expressa isso, geralmente, por meio de um documento, uma procuração, um cartão de diretivas antecipadas, onde ele expressa antecipadamente qual é a sua vontade no que diz respeito a esses tratamentos. Então, por isso que esse slide, o slide anterior, trazem aí como foco, né, a comunicação, a partir das imagens que nós visualizamos, tanto dessa gestante como desse rapaz aqui com seus médicos, a importância da boa comunicação entre o paciente e a equipe que vai cuidar dele. É muito importante também, a gente vai falar um pouco mais na frente, sobre a necessidade de uma abordagem multidisciplinar. As técnicas, as estratégias, a própria existência dessa procuração, desse cartão, né? A gente fala procuração porque o paciente testemunho de Jeová nomeia também procuradores para responder por ele, caso ele esteja inconsciente, ele não possa manifestar a sua vontade vai estar expressa através do que ele descreveu nesse cartão e também vai ser expressa prontamente pelos seus procuradores que já entendem como ele pensa acerca desses tratamentos que nós acabamos de mencionar. Então, é importante que desde a entrada do paciente, né, já seja verificado isso, ele geralmente porta esse documento junto dos seus documentos pessoais, ali junto do celular, dada a importância para ele, né, no respeito à sua autonomia, à sua decisão de não aceitar tratamentos transfusionais. Então, nessa primeira parte dessa apresentação, nosso objetivo é esse, é lembrar que nós não somos contra a ciência, não somos contra os médicos, contra as equipes de saúde, mas queremos apenas tratamento de qualidade sem transfusão de sangue, respeitando a nossa autonomia, a nossa opinião. E esses tratamentos, essas técnicas que nós mencionamos, as estratégias, como a professora Olivia bem citou, né, podem nos ajudar, mas podem ajudar não somente a Testemunhas de Jeová, mas o público, o sistema de saúde de uma forma geral. Afinal de contas, eles apresentam resultados clínicos similares com um bom custo-benefício. E nós até mencionamos anteriormente que tendem a ser cada vez mais usados globalmente, né? Estratégias, técnicas, maquinário que possam aí salvar, por assim dizer, né? Manter o sangue do próprio paciente circulando no seu corpo ou promovendo o mínimo de perda sanguínea. Essas estratégias, como a professora Olivia mencionou, o PBM, né? Programa de manejo do sangue do próprio paciente, fundamenta-se justamente nisso, nessas 4 bases. Minimizar a perda sanguínea do paciente, fazer com que ele tolere mais a anemia, que ele aumente a produção de glóbulos vermelhos e também usar o sangue desse paciente, sabendo que em algum momento, em algum procedimento, vai haver algum tipo de perda,
manejar essa perda, né? Minimizar essa perda, de maneira que o sangue do paciente já seja o suficiente para mantê-lo vivo e estável. E nós mencionamos antes, vamos reforçar agora, essa abordagem multidisciplinar. Então, ela não só envolve o médico, né, que vai, talvez o cirurgião, que vai lidar diretamente ali com um quadro mais clínico, próprio, crítico, o próprio enfermeiro, né, mas envolve o assistente social, que muitas vezes vai verificar nesse esse paciente tem esse cartão, o próprio pessoal lá da recepção, que vai receber esse paciente, né? Então, assim, é muito importante que todos os elos da cadeia, todos os profissionais da área hospitalar tenham esse entendimento da posição do paciente testemunho de Jeová, como ele pensa e como ajudá-lo a ter a sua autonomia respeitada. Nós falamos lá atrás, que isso é bom não só para o paciente, testemunho de Jeová. Você não vai só respeitar, não é importante porque vai respeitar a sua, a sua autonomia, a sua decisão, a sua consciência, mas para o sistema de saúde como um todo, é muito válido implementar as estratégias, as técnicas, os maquinários, os fármacos relacionados ao PBM. E a gente sempre gosta de trazer exemplos. A professora Olivia mencionou um exemplo lá, a pesquisa citada pela revista Nature. Eu vou compartilhar aqui com vocês esse exemplo lá da Austrália, que foi fruto de um estudo aí ao longo de 6 anos, que trouxe esses resultados, né? Quedas significativas nesses fatores, né? Mortalidade, infecção, infarto, AVC, período em internamento, foi até comentado na palestra dela, né, na participação dela, nós não temos leitos à vontade no sistema de saúde, né? Então, ter o leito disponível mais rápido para outro paciente é fundamental. E o PBM ajuda nisso. É constatado por meio de vários estudos a eficácia, constatada a eficácia do PBM nesse sentido, né? E a eficácia econômica também. Esse estudo ele foi realizado ao longo de 6 anos em apenas 4 hospitais. E observem a economia total: 78 milhões de dólares. Essa, na verdade, é apenas a economia estimada, né? Com base na aplicação do PBM. Pode-se dizer que talvez a economia tenha sido até maior, né? Mas imaginem só, né? Um sistema de saúde como o nosso, é, que vive em grande parte estressado, né? Devido às necessidades econômicas, devido às necessidades de materiais, né? Imagina só essa economia, né? Devido à aplicação de técnicas semelhantes aqui no nosso país, e a ideia é que isso seja espalhado, seja compartilhado ao longo de toda a cadeia hospitalar. Enfim, as estratégias elas são baseadas em evidências, elas não são simplesmente algo que a gente fala da boca para fora, porque a gente imagina que vai ser bom, que vai ser melhor, não. Existem inúmeros estudos que comprovam isso, que as estratégias usadas para evitar transfusões de sangue, na grande maioria dos casos, são bastante eficazes e vão trazer aí resultados muito superiores. Agora, pensando no paciente testemunha de Jeová, como é que a rede onde a Coli se insere, né, ela pode ajudar, esse paciente pode ajudar vocês também, profissionais da área da saúde ou futuros profissionais, né? A presença da COLI, a Comissão de Ligação com Hospitais, ela ajuda justamente a minimizar qualquer conflito legal ou moral. Ela dá segurança para o paciente, assim como aquele documento dá uma segurança jurídica, não só para o paciente, como também para a equipe que está cuidando desse paciente, médicos, enfermeiros, hospital, enfim. O objetivo daquele documento é trazer segurança jurídica para ambos os lados, né? Mas a COLI também visa trazer segurança, segurança emocional, segurança para o profissional, ele vai ficar focado no melhor tratamento para o paciente que ele está atendendo, e o próprio paciente vai saber que ele não está sozinho, né? Que ele tem uma rede ali à disposição que vai tentar ajudá-lo da melhor forma possível. Essa rede faz parte de um serviço global de informações sobre hospitais, que está sediado lá em Nova York, tem essa composição, mas tem como, por assim dizer, componente principal, né, como ponta de lança, a comissão de ligação com o hospital, ou as comissões de ligação com hospitais. São mais de 2.000 no mundo inteiro, somos todos voluntários, né? Grande parte dos componentes dessas comissões são ministros religiosos,
mas nós temos aí mais 100 mil médicos experientes que apoiam essas comissões de ligação com hospitais no mundo todo. Como é que essas comissões funcionam? Nós temos um objetivo didático, né, de ajudar a classe médica, os profissionais da área da saúde, a se familiarizarem cada vez mais com essas técnicas que estão sendo aplicadas, tanto lá fora como aqui no Brasil, de maneira eficiente, com bons resultados, e fazemos isso por meio de apresentações como essa. Apresentações para turmas de faculdades, de cursos técnicos, ou até mesmo apresentações individuais. Caso o profissional da saúde queira saber mais a respeito do nosso trabalho, como pensa o paciente testemunha de Jeová, quais técnicas já foram usadas com bons resultados no passado, em casos semelhantes, nós nos empenhamos aí em transmitir essas informações para esses médicos. Também promovemos a consultoria entre médicos. Às vezes o médico, às vezes o profissional da saúde nunca lidou com um caso assim, mas ele tem a boa disposição de nos ajudar. Ele apenas quer saber mais, ele quer conversar, por exemplo, com um médico experiente, um profissional experiente que já tenha lidado com um caso semelhante. Então, nós buscamos esse profissional e podemos colocar esse profissional em contato para, por assim dizer, fazer um intercâmbio, né, de informações que visa também o bem-estar de ambos os lados, o progresso no tratamento desse paciente e o bem-estar da equipe, né? Nós damos suporte pastoral, por assim dizer, nós somos ministros religiosos, ou em boa parte a comissão de ligação com hospitais é composta por ministros religiosos no mundo todo, que visam dar esse suporte emocional, psicológico para o paciente, para suas famílias, até mesmo ajuda prática, quando necessário, porque muitas vezes o paciente está sendo tratado fora de domicílio e não tem ninguém a quem recorrer naquele momento, mas o nosso objetivo, enquanto comunidade religiosa, é também dar esse auxílio, esse suporte. E, por fim, nós temos material de apoio, tanto de maneira impressa, né, de forma impressa, nós compartilhamos quando fazemos as nossas visitas aos hospitais, aos médicos, aos enfermeiros, assistentes sociais, tanto nos hospitais quanto também em consultórios, como disponibilizamos o nosso site. Então, vocês podem aí dar um print ou, inclusive, fotografar, se for o caso, né, capturar esse QR Code aí. Nós temos lá no site jw.org uma seção direcionada a médicos e profissionais da saúde com milhares referências bibliográficas, aí, vários estudos sobre os mais variados temas da área médica, da área da saúde. Então, nós encerramos, por assim dizer, né, a nossa participação, lembrando de novo os três elos da cadeia, né? Polir a rede de informações e serviços sobre hospitais, né? Ela vai ajudar o paciente de Senhor Jeová, mas nós dependemos também da colaboração de vocês, enfermeiros, médicos ou futuros enfermeiros, médicos, assistentes sociais, profissionais da área da saúde, de uma maneira geral, e que talvez, né, estejam administrando essas unidades hospitalares mais à frente, e é muito importante ter essa união, né, essa abordagem colaborativa, essa abordagem multidisciplinar, para que o resultado seja positivo. Essa rede é uma rede mundial, não é um arranjo apenas regional, aqui em Maceió, no estado de Alagoas, mas ela abrange, hein, o mundo todo e tem atuado no mundo todo para ajudar médicos e pacientes. Por fim, eu encerro aqui a minha participação agradecendo novamente o espaço concedido, né, pelo IFAO, pelo professor Danilo, me colocando à disposição para tirar qualquer dúvida aí num momento posterior. Compartilhar aqui o nosso e-mail, né? Novamente o QR Code aqui para o site jw.org lá na seção para médicos. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Mas fico aí à disposição para dúvidas, questionamentos, tá bom? Obrigado. Excelente também, Felipe. Obrigado aí por apresentar a Coli a nós. E a gente fica agora num momento que vai ser aberto aqui para a turma participar, tá bom? Para efeitos de gravação, vai ficar mais prático eu comandar aqui o chat, tá bom? Então vou moderar esse momento. Aí eu vou passar a batata quente para vocês, tá bem? Então fiquem à vontade aí, professor Olívia, professor Felipe. Eu acho que dá até para dar um destaque aqui para nós, né? Dar um destaque para o pessoal. Eu vou só consultar aqui o chat, tá bom? Eu vou passando para vocês. Deixa eu destacar a professora. Opa, Felipe também.
E adicionar um destaque. Pronto. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Excelente explicação. Não sei se foi para a professora Olivia ou foi para o Felipe. Acho que foi para os dois, né? Boa noite. Deixa eu descer um pouquinho. Ainda o pessoal comentando aquelas perguntas, né? De esporte radical, pular de paraquedas. Deixa eu ver se vai aparecer alguma pergunta aqui no final. Aula excelente, com muito amor. Parabéns. O pessoal gostou hoje da aula, hein? Sim, pessoal, vou aproveitar para falar da frequência, né? Vai ser postado agora. Se o Anthony tiver no suporte, ele puser postar o link da frequência no chat, aí o pessoal já vai assinando, registrando aí a sua presença hoje, tá bom? Elisete, né? Comentou aqui que recebeu suporte da Coli por 2 anos, enquanto fazia tratamento para um câncer em São Paulo. Eu moro em Roraima, sou muito grata à Coli. É maravilhoso o trabalho de vocês e muito eficiente. Quer comentar, Felipe? Fica à vontade aí. Obrigado, Danilo. Eu queria até comentar, agradecer a expressão. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat, quem foi que falou? Acho que foi a Elisete, de Elisete, Roraima. de Roraima, não é isso? Então, assim, como a gente mencionou, como eu havia falado aqui na palestra, é uma rede, né? Então, o que acontece? Muitas vezes, porque durante muito tempo se convencionou isso, se falou muito isso, né? O paciente já vai quer morrer, né? Mas não é, enfim, isso não vem ao caso, né? O paciente síndrome de Jeová, ele quer buscar o melhor tratamento disponível, né? E muitas vezes acontece isso, talvez em determinado local, aquele tratamento não está disponível por uma outra situação, embora eu gosto sempre de destacar que o SUS hoje possui a maior parte, se não todos os fármacos, todo o maquinário, tudo que é necessário para que aquelas estratégias sejam implementadas. Inclusive, o Ministério da Saúde, né, tem incentivado muito que essa seja a prática, né? Que não se use o tratamento transfusional, independentemente de qualquer questão religiosa, de qualquer convicção, questão de consciência, mas a Coli ela serve para isso. Então, ela vai buscar dentro da esfera de atuação dela, né? Senão ela vai entrar em contato, a Coli, por exemplo, Maceió, que atua aqui em Alagoas, atua também em Paulo Afonso, vai entrar em contato com outras colis no Brasil, né? Para viabilizar o tratamento a esse paciente que se imunizava, caso não seja possível na área onde ele ou ela resida, né? E o nosso apoio ele não se trata apenas de um apoio na questão aí transfusional, na questão de receber ou não tratamento com sangue, né? Mas como a gente falou aqui na palestra, né? Então, o suporte emocional, a ajuda prática, às vezes o paciente precisa se deslocar para um outro lugar, para um outro estado, uma outra cidade, precisa de um acompanhante. Então, nós, enquanto comunidade, membros de uma comunidade religiosa, temos também o objetivo de tornar essa estadia, né, esse tratamento, o menos dificultoso possível, né? Para que uma experiência como essa depois possa ser contada aí de maneira alegre, como está sendo contada aí pela Elisete. Obrigado, Felipe. Vou descer mais um pouquinho aqui no chat. Ó, o pessoal perguntou aqui. Primeiro, parabéns, muito organizado, excelente esclarecimento. A Tamile, né? Maria Gorete também. Excelente, excelente explicação, palestras incríveis, parabéns aos dois. Sim, pessoal, já está aí o forms da frequência, tá bom? Registrem sua presença, por favor. A gente está contabilizando aqueles que adquirem 70% nas aulas, né, de frequência de participação, vão receber o certificado lá no final, que vai computar 100 horas, né? Foi tão bem explicado pelos palestrantes que não ficou nenhuma dúvida. Parabéns, gratidão. Aula muito boa, parabéns, eu amei a aula. Parabéns a ambos. Parabéns aos dois. Deixa eu descer um pouquinho mais. Sim, eu acho que essa daqui iria para a Olivia. Comentar um pouquinho, a Douglas Jundiaí, né? Ó, participação aí de São Paulo. Olivia, você está em São Paulo, né?
Poderia dar mais explicação da diferença do ferro inject e do Noripurum? Qual o efeito ou alguma diferença assim dessas duas formulações de ferro endovenoso, né? Então, como foi mencionado, né, pelo professor Danilo, são duas drogas endovenosas, vamos dizer assim, né? E os dois eles vão se aplicar para anemia ferropriva, né? Que é aquela que realmente precisa repor ferro. É claro que a gente vai falar assim, se a gente for falar a farmacocinética e tudo mais, né? A gente pode se ampliar um pouquinho até mais. Mas basicamente, o Noripurum, né, a sua, vamos dizer assim, a sua ação, ela vai ter normalmente utilizada para casos de anemia que a gente não conseguiu lidar lá por via oral, mas que ainda está mais controlada, porque a ação dele vai demorar um pouquinho mais do que o ferrinjete. Então, as duas ações são para anemia ferropriva, né? O ferrinjete é a carboximaltose, né? E o noripuro 1, ele é o hidróxido polimaltosado, né? Então, os dois vai ter ação nisso, só que se a gente fosse falar assim de uma maneira mais prática, o Noripurum ele vai agir com um pouco mais de vagarosidade do que o ferrinjete. Então, para casos mais graves e mais rápidos, que nós precisamos de um resultado mais rápido, utiliza-se o ferrinjete. Até, inclusive, né, no que se refere a valores, né? O ferrinjete ele acaba sendo um valor bem maior do que o Noripurum. Então, basicamente é isso. Os dois têm essa ação, cada um com um componente diferente que acaba sendo. A gente até brinca que o ferrigeste é como se a gente tivesse lá, né, 20 nori por um de uma vez só, né? Então é bem mais rápido, dependendo para o que a gente tem de patologia, também os níveis séricos, quando a gente vê lá nos exames de sangue, né, qual que é o nível que está. Às vezes o paciente tem que fazer um procedimento um pouco mais rápido, então opta-se por isso. Tá? Mas a ideia é que, né, lá na atenção básica, só comentando, né, lá na atenção básica, a gente faça todos os controles para que a gente possa ter um suporte nutricional, depois lá um suporte via oral, com às vezes um sulfato ferroso e tudo mais, para depois partir para esses outros medicamentos. Enquanto você estava falando, Olivia, eu estava abrindo aqui que a gente está usando como texto básico aqui no curso os protocolos da Unifesp. E Uhum. tem um protocolo que fala tratamento de anemia, né? No PBM. Aí lá na página 4 traz justamente aí, na página 4 acho que os alunos que estiverem acompanhando, a gente publicou recentemente, disponibilizou, né, gratuitamente aí no WhatsApp. A Unifesp faz isso, né? Também no site dela. Aí comenta a diferença também do sacarato de hidróxido de férrico em alguns aspectos, né, da carboximaltose férrica, né? Isso, um O pouco que eu mais abrangente, né? bem dá para ler. Isso que você falou, né? E outros aspectos, quem quiser entender melhor, né? Essa questão. É legal estudar a cadeia química, né, de cada medicamento, porque aí isso daí, como que chama o nosso colega mesmo, o aluno que perguntou, que é Deixa eu futuro ver aqui. colega, né, ou já colega, talvez, É o né? Douglas É o Jundiaí. Douglas. É muito legal, né? Porque assim, isso estimula também o raciocínio clínico da gente, né? Porque muitas vezes a gente vê certas prescrições e às vezes a gente só pegando um pouquinho do gancho, né? Que isso serve para muita coisa para a gente. Às vezes a gente vê algumas prescrições e nós podemos contribuir. Nós não somos prescritores, mas nós que aplicamos a medicação, né? Então, por vezes, a gente tem que ter esse domínio, sim, esse interesse em saber a farmacocinética, a farmacodinâmica, muitas vezes as reações adversas que aquele determinado paciente poderia ter com determinada droga, né? Então, é bem interessante vamos dizer assim, esse interesse por essas drogas, né, pela ação das drogas, porque a gente vai lá e aplica essa droga. Então, realmente precisa saber, raciocínio clínico. E de repente a gente fala assim, não, isso aqui não serve para ele, não. Ele já teve, né, alguma questão lá e tudo mais, enfim. Isso é. Numa aula anterior, a gente comentou sobre os preços que você destacou, né? E Uhum. o sacarato, o Noripurum, ele é R$ 70, 5 ampolas. É. E
e o carboximaltose férrica, que é o Ferrinject, 700, né? Então 10 vezes mais caro. É isso aí. Só que tá hoje pelo SUS. Se alguém pesquisar sobre o Ferrinject, né? No ano passado, tá na Rename agora, tá pelo SUS. E a vantagem econômica do Ferrinject, Olivia, me permite fazer um comentário que eu achei isso muito curioso, na aula anterior a gente discutiu também, é que, como ele é mais concentrado, né, uma única ampola de ferro eject são 5 de noripurum, são 500 miligramas de ferro, né, e dá para aplicar 2 na semana, daria 1.000. Aí economiza na parte de aplicações, as idas ao hospital, a unidade ambulatorial para fazer o acesso venoso, o profissional, os descartáveis, né? A solução fisiológica. Então, é interessante que o Ministério da Saúde fez essa margem de lucro, né? E viu que para quem vai fazer reposição venosa, né, no hospital, fica mais barato, né, para o Quando a sistema gente único. vai analisar, né, a questão de sustentabilidade mesmo, né? Hum, E depois a longo prazo também, né? Se a gente for ler mais sobre a droga, a gente vê, né, que a gente brinca que é como se fizesse 20, né? A dosagem realmente dá 5, mas porque depois a longo prazo você tem ali uma questão muito mais ativa, né? E sim, sim, da claro, droga dentro do organismo, né? Por conta claro, da claro. vida que ela tem, quando você vai fazer o É. comparativo. Então, é bem Hum, interessante eu mesmo. lembrei agora você falando essa parte da farmocinética, né? Só essa mudança de composição química que você mencionou, né? Carboximaltose férrica e sacarato de hidróxido férrico, né? Só essa mudança faz com que o noripurum seja aplicado em 1 hora, né? Cada ampola 1 hora, se for 2 ampolas, duas, né? Em média, assim, né? De 40 minutos a 1 hora cada ampola. E o Ferrinject, ele é em 15 minutos, né? É isso Então é aí. mais rápido, com É. menos efeito anafilático. Então tem muita coisa para estudar sobre isso, né, É. Lívia? E é interessante, viu, professor? Porque o que a gente também tem que falar, por que que a enfermagem precisa saber disso, né? Olha como que você mencionou uma questão muito importante, que é a questão do tempo de infusão. Sim, Então, quando a gente, lógico que normalmente a gente acaba fazendo por uma bomba de infusão, mas não são todos os locais que a gente vai ter uma bomba de infusão disponível. Então, o nosso cálculo de medicação lá, né, VT sobre 3, então assim, a gente vai ter que saber fazer nosso cálculo de medicação, nosso cálculo de diluição, né? Olha como que a enfermagem, ela é realmente o carro-chefe, que é a gente vai para você rodar 15 minutos, todo mundo sabe, né, o que eu estou falando aqui dentro, mas para você rodar 15 minutos de uma droga e 1 hora de uma droga, pode fazer a diferença, né? De exatamente assim para o paciente, mas eu preciso saber esse cálculo de medicação. Eu preciso é isso também aí. saber quais as reações adversas. Eu É preciso, isso aí. né? Excelente. Pessoal, aproveitem essa pergunta aí. Eu mesmo fiquei animado. Consultem o protocolo, página 4, né? Vamos aproveitar o que a Unifesp está publicando, né? O Hospital São Paulo está bem adiantado nisso, então eles têm. É um documento bem curtinho, objetivo, mas cheio de dica. Vamos ler lá, tá bom? Obrigado, Olivia. Deixa eu passar para a próxima. É, Bem, frequência todo mundo está assinando, né? Ainda temos 60 aqui na sala com a gente. Gorete, Curitiba. Gostei muito da enfermeira Olivia por ter demonstrado em toda a sua aula que sua atuação na profissão com certeza é humanizada. A importância de ser humano, né, Olivia? Tratar os outros com Verdade. essa humanização, né? Precisamos, né? Precisamos. É verdade. Deixa eu ver aqui. Próximo. Parabéns os dois. Agradeço o Deixa, elogio aí da nossa. aqui agora tem uma curiosidade sobre a Coli, para o Felipe, né? As visitas em hospitais são agendadas como? Pelos administradores ou por vocês? Boa pergunta, Gorete. Olha,
A gente hoje, eu vou falar pela Coli Maceió, né? Mas eu acredito que o trabalho, assim, pelo que a gente tem de contato com as colis ao redor do Brasil, é feito da mesma forma. Nós fazemos as visitas tanto a consultórios, certo? Nós procuramos manter um bom relacionamento com aqueles médicos que já colaboram conosco, né? Já tem um histórico de colaboração, de aplicação dessas técnicas, dessas estratégias, né? Nós visitamos eles regularmente até para compartilhar informações novas, artigos, para que eles se mantenham sempre atualizados e dispostos a nos ajudar. Mas nós fazemos visitas corriqueiras também a hospitais. Nós temos uma rotina, todas as semanas você vai ver, se você trabalhar em algum hospital, né, tiver a oportunidade de estar na rotina de um hospital, você vai ver membros da Coli fazendo visitas a esses hospitais, né? E até mesmo nós somos demandados pelos próprios administradores. A gente hoje tem uma rotina aqui de palestras, a gente está implementando já desde o ano passado, mas o foco esse ano vai ser dar andamento aí a uma demanda da própria Secretaria Estadual de Saúde aqui do estado de Alagoas, no sentido de ajudar por meio dessas palestras, por meio do conhecimento de médicos, né, profissionais já colaboradores aí da Coli que têm bastante experiência na aplicação do PBM, quem sabe ajudar aí todos os hospitais, né, ou uma grande parte da rede pública estadual de saúde a estar preparada para implementar, desde a saúde básica, né, até hospitais mais avançados aqui, a implementar o PBM. Então, nós tanto fazemos visitas corriqueiras que partem do nosso próprio agendamento, né, enquanto comissão, como nós muitas vezes somos provocados pelos próprios administradores, secretarias de saúde, tanto municipais quanto estaduais, a ter esse nível de cooperação com os profissionais. Ótimo, Felipe. A pergunta aqui, deixa eu passar logo para a Datamile para a gente fazer né? Fazer um rodízio aqui para não ficar só em você, Felipe. Depois eu volto para a Elisete. Professora, sobre o enfermeiro hemoterapeuta. Aí deixa eu descer um pouquinho que está encobrindo aqui. Como a prescrição pode ser um diferencial no atendimento ao paciente? Olha, você tocou num assunto bem interessante, né? Que tem algumas vertentes. O nosso conselho, recentemente, nós já estamos em 2025, né? Então foi em 2023, ele lançou uma resolução sobre o enfermeiro hemoterapeuta. Então é bem interessante, eu vou deixar como spoiler aí, porque não dá para a gente falar tudo, né? Mas vou deixar como para vocês poderem também pesquisarem. Depois eu também posso deixar, professor, disponível aí essa resolução, onde fala exatamente sobre a atuação do enfermeiro hemoterapeuta. Então, é bem interessante a gente saber que existe resolução do nosso conselho, onde também dita muito essa questão da autonomia do paciente. E quando você fala sobre a prescrição, eu entendo que seja a prescrição de enfermagem. É isso, Tamílio? Eu vou responder como se fosse a prescrição de enfermagem atrelada à prescrição médica. Eu tenho visto algumas coisas bem interessantes, algumas iniciativas. O último congresso de hemoterapia, né? Eu tive a oportunidade de assistir algumas salas lá, de enfermeiras, inclusive, demonstrando o quanto nós estamos atuantes nessa área pelo PBM, né? A preocupação que a gente tem já em iniciar isso. E vou contar rapidinho um relato de uma enfermeira do Sul, que inclusive ela participou da implantação de quando o paciente, determinado hospital, que quando o paciente chega no hospital e ele já tem lá, por exemplo, que ele não aceita transfusão sanguínea, seja por questão religiosa ou por questão que ele não deseja, o banco de sangue, a enfermagem do banco de sangue já faz uma visita no leito para esse paciente, onde esse paciente, ele já, mesmo sem ter um HB baixo, sem ter complicações nenhuma, já é gerada uma prescrição de enfermagem, de cuidados de enfermagem para esse paciente diferenciado, onde aí a gente tem muitas coisas para se fazer. Coletas de sangue minimizadas, né? A gente pode ter muitas outras ações dentro da enfermagem, que a prescrição de enfermagem, dos cuidados de enfermagem são diferenciados, atrelados à prescrição médica e com base no PBM.
Então, a enfermagem está muito forte, né, minha querida colega Tamile, aí, exatamente nesse ponto. Os congressos estão demonstrando muito isso e é um diferencial, sim, no atendimento a esse cliente, a esse paciente que não aceita de transfusão sanguínea, independente do motivo pelo qual não aceita. Nós somos peça fundamental, então por isso que a gente tem que estudar, conhecer. E uma coisa só que eu queria deixar, que é ser precursor nas coisas, né? Ó, só uma coisa que eu posso te falar, Tamile. Por exemplo, dentro de uma UTI, a gente vai ver. Existe uma rotina onde você coleta sangue diariamente desse paciente. Um monte de exame sanguíneo. É rotina. Rotina de UTI. Quem já trabalhou em UTI aqui sabe, né? E aí eu fui fazer auditoria num hospital que eu fiquei, olha, muito feliz. Quando eu cheguei lá, eles falaram: não, aqui nós analisamos os exames sanguíneos do paciente e não pedimos toda a rotina, porque a gente entende que minimizar a perda sanguínea envolve isso. Lembra que eu falei dos pontinhos? E quem é que teve a audácia de chegar e falar isso? Foi uma enfermeira que chegou e na visita multiprofissional comentou que ela percebia que as múltiplas funções ocasionavam as perdas insensíveis dentro de uma UTI. Então, olha só que legal. Então, atrelar a nossa prescrição de enfermagem, a nossa evolução de enfermagem, não simplesmente como um papel, mas fazermos o exame físico, analisarmos esse paciente, é fundamental. Conhecer o nosso paciente, né? Não simplesmente, ele está lá, mas conhecer a clínica desse paciente. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, Com certeza. né? Mas Ótimo eu aí. acredito que seja muito importante. E dá uma olhadinha, resolução do COFEM, né? Corém, onde a gente tem já uma resolução do enfermeiro hemoterapeuta. Excelente. Obrigado, Olivia. Felipe, todos os membros da Coli têm bom conhecimento sobre PBM. Que tipo de treinamento vocês recebem para atuar como membro? Eu acho que ela quer entender melhor como é esse trabalho voluntário da Coli, né? Essa Isso, rede, se vocês têm profissionais de saúde também entre esses membros. Dá para falar um pouco, exato. Felipe? Dá sim. Eu havia mencionado que a maioria dos membros da Colina, dos membros efetivos da Colina, são ministros religiosos. Então, nosso conhecimento não é médico, né? Embora existam na Coli, como a própria apresentação citou, né? Mais de 100 mil médicos que fazem parte da base de colaboração, né? Então, nós contamos com esses médicos, né? Porque médicos, enfermeiros, enfim, profissionais da área da saúde, justamente para nos dar esse suporte, essa expertise, né? Por assim dizer, né? Então, nosso conhecimento, ele é bom, eu posso dizer que ele é muito bom, porque, na verdade, nós já falamos na Coli em PBM há muitos anos. Eu trabalho na Coli há cerca de 10 anos e já se falava de PBM quando eu entrei na Coli, né? Então, hoje a Organização Mundial de Saúde, só um minutinho que teve uma bronca aqui, os cachorros Quase se que ao vivo, soltaram né? aqui. Você bloqueou a tempo, né? Os cachorros se soltaram aqui, um estranhou o outro, mas enfim. Como eu estava falando, a gente já escuta na Coli há muitos anos falar de PBM. Nós somos treinados aí frequentemente, nós temos reuniões trimestrais que discutem e apresentam para a gente nessas reuniões. Nós temos momentos onde são apresentadas, né, as técnicas, as estratégias que têm sido usadas com sucesso, estudos de caso, né, locais e até de outras colis, né, para a gente aprender como atuar, né, o que sugerir a um médico. Lógico que a nossa opinião não substitui, né, um estudo científico, uma pesquisa, a opinião de um enfermeiro, de um médico, de um profissional, mas nós temos um bom conhecimento, sim, para poder sugerir ao médico um fármaco, a aplicação de algum protocolo, porque nós sabemos que além do nosso conhecimento, embora não seja específico, né, da área da saúde, a nossa formação muitas vezes não é específica na área da saúde, mas nós temos todo um staff por trás, né, toda uma rede, todo um suporte aí de muitos profissionais que ao longo dos anos têm nos ajudado, nos auxiliado, e o treinamento é esse. Nós sempre que surge algum estudo novo, durante a pandemia a gente
estava ali constantemente sendo municiado de várias informações para ajudar os nossos irmãos na fé, né? Para que eles pudessem, aí, não só no que diz respeito à terapia transfusional e as estratégias a essa terapia, mas, enfim, nos mais variados aspectos da saúde, ajudá-los aí a mantê-la da melhor forma possível. Obrigado, Felipe. A Rafaela faz aqui um comentário que mostra que o protocolo ainda é desconhecido por médicos, né? Ela foi fazer reposição de ferro, eu imagino, no hospital, né? E foi impressionante como nenhuma pessoa sabia fazer. Até a médica quis entender melhor, perguntou para ela, né, que é dentista, como ela deveria fazer aquela infusão. Então, ainda encontra isso, Olivia, se ainda tem um desconhecimento parte de algumas equipes e alguns hospitais. É como se eles estejam mais adaptados a fazer a transfusão do que o PBM. A gente percebe um grande avanço, né? Assim, na área hospitalar, que é a área que eu, né, mais acompanho, assim, a gente percebe um grande avanço, mas ainda existe sim. Olha, 20 anos atrás, 20, 18, 19, mais ou menos, né? Eu fiz um trabalho falando sobre o conhecimento dos enfermeiros, né? Dentro dos métodos, lá a gente usava esse termo ainda, né? Métodos alternativos ao sangue, que é uma área que eu sempre gostei de estudar. Inclusive, até minha orientadora era da UEL, lá de Londrina, muito legal, assim, né? Os estudos que eles fizeram, tudo. E a gente percebeu que era um desconhecimento muito maior, assim, deu quase que 100% a minha pesquisa, que eu fiz num hospital universitário, né? Então, hoje em dia, a gente vê que isso diminui. Eu quero até repetir, né, esse trabalho, mas a gente percebe que na prática já existe muito, mas ainda assim, a gente tem que disseminar. Por isso que o fato de vocês serem disseminadores desse conhecimento é importante. A gente fala muito isso. Mesmo que vocês não gravaram tudo, não sabem na ponta da língua, mas podem chegar e falar assim: olha, gente, peraí, mas eu assisti uma aula um dia que tem sim. Né? Se o paciente, por exemplo, for de determinada região, olha, tem lá alguém que pode apoiar, ou então o método que a gente pode utilizar com esse paciente é esse. Eu lembro de um artigo, não precisa estar na ponta da língua, mas pelo menos saber onde procurar, né? Como foi mencionado pelo professor Danilo, né? Um dos consensos que a gente tem também foi o último, agora de 2022, lá de hemoterapia, do PBM. Né? Então, puxa, que legal saber sobre esse consenso e tudo mais. Então, somos disseminadores. É só assim que a gente vai acabar com esse desconhecimento, né? Obrigado, Olivia, obrigado. Olivia, tem aqui mais uma para você. Elisete pergunta sobre a implementação do PBM em hospitais públicos, né? Na sua opinião, né? Você é otimista sobre esse assunto, né? Porque ela escuta ainda que algumas estratégias do PBM, como por exemplo a máquina, vai demorar para ficar disponível pelo SUS. Mas o que é que você vê aí em São Paulo e qual é o panorama que você imagina aí para os próximos meses, próximos anos de PBM na saúde pública do Brasil? Olha, eu sou muito otimista, mas eu não sou aquela otimista assim, ai, vai ser, vamos torcer. Não, eu sou otimista com base, né? Porque eu acho que é isso, né, também, a gente ser otimista, né? Ah, vou ficar rica, mas não joga na loteria, não tem marido rico, não tem gente ficar rica, né? Trabalhando. Então, assim, vamos ser otimistas com aquilo que a gente pode ser. Então, no caso do PBM, da implantação, eu sou muito otimista porque nós temos muito a favor da implantação. Eu falo do PBM, mas por um todo. Então, no sentido assim, hoje nós temos uma legislação, Supremo Tribunal Federal, né, já colocou lá os últimos, acredito que vocês tenham acompanhado também sobre essa questão, né, legalmente falando, vocês vão ter, né, essas aulas e tudo mais aqui também, se já não tiveram. Então, existe legislação a favor da implantação aí de PBM, de métodos que podem ser. A questão do SUS, lembra que eu mostrei um slide lá que 2010 a Organização Mundial de Saúde já estava falando com isso, já é legislação. Existe também a COLI, que eu vejo nos hospitais já há muitos anos fazendo esse trabalho, onde muitas vezes não se tem, mas eles têm os caminhos que podem ser utilizados para poder conseguir,
medicamento, maquinário, cirurgias, médicos que são colaboradores. Então, eu sou otimista baseada em fatos. Existe sim um grande movimento, porque tudo que vira legislação, vira lei, né, vira resolução e tudo mais, é muito mais fácil, vamos dizer assim, os caminhos vão se abrindo. Então, eu vejo um movimento muito grande. Só para se ter uma ideia, né? Os últimos congressos, um congresso de UTI, que eu tive presente lá, que é um dos maiores congressos de UTI que tem, né? Da Associação aí de Intensivistas, para pensar quando queria se falar sobre PBM num congresso de UTI, onde mais se transfunde, e estava lá, né? Trabalhos científicos a respeito, médicos falando a respeito. Eu tive a oportunidade de ver com os meus olhos isso. O internacional aí de hemoterapia, quando que se imaginar que você ia ter estandes que só falam sobre PBM? E uma coisa para a enfermagem que eu vou comentar. Já existe gente, enfermeira, lá nos Estados Unidos, de PBM. Olha que delícia. Então, vai chegar no Brasil? Lógico que vai. Está chegando, né? A gente tem que olhar para os nossos conselhos aí de enfermagem, instigar eles a falar sobre isso. Lá nos Estados Unidos já existe, né? Tivemos um colega que, inclusive, teve lá há pouco tempo e me mandou todos os relatos das enfermeiras que eu fiquei babando. Eu falei, eu só quero ir para lá para poder fazer essa pós, para depois validar aqui no Brasil. Então é isso, né? Eu sou muito otimista com fatos. Vai acontecer sim, mais rápido do que. Nós estamos mais perto do que quando começamos. Excelente, excelente, Olivia. Olivia, então vou te deixar no grupo das turmas 2 e 3. Se você quiser depois compartilhar aquela resolução, né, do Corém sobre hemoterapia na enfermagem e tal. Ok, Tá bom? O pessoal pediu também. tá bom. Turma, devido ao tempo, eu vou fazer a última aqui e vou passar para as considerações finais, tá bom? Aí eu vou fazer aqui na sequência a da Maria Clara. A insistência em transfusão sanguínea, escolher como a primeira opção imediata, é por comodismo ou tem outro motivo? Olivia, eu acho. Tá bom. Olha, eu vou afirmar assim, né? É a Olivia enfermeira falando. A questão é por comodismo, eu poderia dizer que sim, se fosse responder entre um e outro, é por comodismo? É por comodismo. Mas existe muita falta do conhecimento também ainda, né? Essa mudança de cultura. Lembra daquele slide da caixa de ferramenta? Eu sempre usei aquelas 3 ferramentas. E agora eu tenho várias outras ferramentas para se utilizar. Então, a falta de conhecimento, né, atrelada também a muitas vezes não, a mudança de cultura e atualização. Se eu fosse resumir, eu diria isso. E com certeza essas disseminações que estão sendo feitas vão melhorar muito mais, né? Muito mais. Só mais uma coisa, o Congresso de Anestesista, gente. O Congresso de Anestesista teve áreas só sobre PBM. Os podcasts, né, que aconteceram, né, tem alguns vídeos lá que até eu consegui contribuir com alguma coisa também. Então, vamos disseminar, é isso que vai acontecer. Tirar eles do comodismo, né? Nós, profissionais de saúde. Obrigado, Olivia. Excelente. Obrigado aí, Felipe, também. Pessoal, parabéns aí. Ficaram para o final aqui das considerações, as perguntas e respostas. Quase 50 alunos, ó. Parabéns, hein? Estão bem empolgados aí com a aula, né? Eu vou passar aqui para as considerações finais. Vocês têm alguns minutinhos, os professores hoje, Felipe representando a Coli e a professora Olivia, né? Então, Felipe, por favor, você quer fazer alguma consideração final do momento hoje? Queria agradecer novamente a oportunidade para a gente é sempre uma chance de nos apresentar, mostrar que nós estamos ao lado de vocês, né? Quer aqui na área acadêmica, na esfera acadêmica, como também lá na prática, né? E só complementando o que a professora Olivia acabou de responder, a gente também enxerga de maneira positiva a implementação do PBM. Isso que a gente falou lá atrás, a provocação da Secretaria Estadual de Saúde, nos convidando, né,
para participar, né? Fazer uma parceria, inclusive o próprio Hemocentro de Alagoas tem interesse, né? Porque o PBM ele não atende só testemunho de Jeová ou qualquer outro paciente que não quer ser transfundido, mas ele atende o sistema de saúde de uma forma geral, né? Então ele ajuda o uso do banco de sangue de uma maneira mais otimizada, enfim. Então, a gente acredita sim que a gente está dando passos largos aí, no sentido de que o PBM seja a prática aí nos próximos anos e a gente quer fazer parte disso, né? Ajudar a classe médica e sabemos que, por outro lado, a ajuda também vai ser dada no tempo devido. Quero agradecer novamente, parabenizar a iniciativa do IFAL, o professor Danilo, e parabenizar a professora Olívia. Obrigado, obrigado, Felipe. Professor Olívia, com a senhora. Olha, eu quero finalizar falando que é muito importante a gente não esquecer, a gente lembrar sempre sobre aquilo que a gente fala sobre vida e dignidade. Que nós, profissionais de saúde, nunca sejamos aqueles que vamos tirar a dignidade de alguém decidir sobre o que ele quer. Que nós possamos ser agentes humanos, que eu realmente me preocupe com o paciente, com aquilo que ele quer. E isso realmente é o que vai fazer com que a gente enobreça esse paciente, esse meu cuidado. Muitas vezes o melhor desfecho para esse paciente é a morte. Olha que coisa falar sobre isso, né? Vocês vão ver muito na graduação. E é exatamente isso, né? Porque quando nós damos qualidade até para o morrer para um paciente, é importante. Desde que eu preserve a dignidade dele, a autonomia dele, em qualquer circunstância. Nós proporcionamos saúde, que é o bem-estar geral, não, né, descomedidamente. E o segundo ponto que eu gostaria de deixar para vocês todos é o que eu tenho na minha prática diária. Nunca subestime de quem vai vir conhecimento e de quem vai vir ajuda. Em todos os meus trabalhos científicos, em todos os meus anos de hospital, que somaram-se 25 de hospital, a Coli sempre ajudou muito, tanto a mim no sentido como enfermeira, porque a gente fazia a ponte, né, deles com os enfermeiros, mas diante também de artigos científicos. Esses homens sabem muito, né? Muito obrigada, Felipe, em nome aí, porque eu já fui muito ajudada com produção de artigos, com pessoas, com tudo. Então, nunca subestime de onde vem a ajuda, porque é exatamente de onde às vezes a gente não espera que virá, para que a gente possa exercer a nossa prática assistencial. Então, eu quero agradecer muito a oportunidade também, deixar meu contato e dizer que é isso que nos faz profissionais diferentes, quando nós sabemos lidar com tipos diferentes de paciente. Aí é que a gente se destaca. E agradecer mesmo. Obrigado, obrigado a todos, viu? Obrigado, Olívia, obrigado, Felipe, mais uma vez. E eu também tenho as minhas considerações finais, só a tradução, né? PBM, aí Patient Blood Management, né? Que é gerenciar e conservar o sangue do próprio paciente em português. Mas o PBM, que a gente brinca aqui também, a primeira vez que eu ouvi foi a doutora Ana Paula Reis, né? Numa aula anterior, aula 10. Ela falou que PBM é pessoa, ou melhor, paciente bem cuidado. Então, com essa a gente encerra aqui, tá bom? Vai soltar a vinheta para deixá-la gravada lá no Instagram. Então, boa noite para todos, pessoal.